Pois é, Rodolfo, eu fico muito nervoso que os índios que cancelou marco temporal e outro deputado falando que vai devolver de novo marco temporal, eu fico com raiva, por isso que estou querendo fazer outra entrevista contra o deputado também. Então, Icamo, esse Cubempunua, ele está querendo voltar marco temporal. Então, você vê aí, depois você me explica aí, Icamo. Bom dia, Camu. Tudo bem, Maria? Eu vou fazer um vídeo respondendo a situação do marco temporal, tá? O Cubempunura vai tentar de novo. A luta não acaba não, Gamar. O meu amigo, irmão Beptoti Caiapó, da aldeia Ucre, pediu para eu dar uma explicada na situação geral do marco temporal nesse momento. Eu espero que essa explicação seja útil para indígenas que estão preocupados com a questão e também para não índios que queiram se informar. Não é para quem está por dentro mesmo, não. É mais para quem está acompanhando por alto e quer entender um pouco mais a questão, né? Para quem está por dentro, acho que eu vou ser um pouco superficial demais. Então, para os não caiapó ou não indígenas, o Beptoti ele fala muito em Cubempunura. O que é Cubempunura? Cubempunura é o homem branco ruim, né? É o homem branco ruim, é aquele que quer colocar de novo essa lei absurda do marco temporal que vai contra a Constituição de 1988. Então, para entender a situação do marco temporal, a gente precisa lembrar novamente que o poder no Brasil, né, e em vários outros países, a gente segue um modelo que vem lá de trás da Grécia e enfim, da Europa, né, na época da Revolução Francesa, que o poder é dividido em três partes. Você tem o executivo, representado pelo Lula, que é o chefe do executivo, né? O legislativo, onde você tem o Senado e a Câmara dos Deputados, né? Que é o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, dominado pelo agro, e você tem o STF. Então, o legislativo provocou o STF com essa ideia do marco temporal, e o STF e passou essa lei, fizeram um projeto de lei do marco temporal junto com uma série de outros absurdos, como por exemplo abrir as terras indígenas para grandes obras de construção de hidrelétricas, mineração e etc. E tem muita coisa errada, muita coisa feia, como por exemplo até a possibilidade de tirar terras indígenas de povos que perderam aspectos da sua cultura. E o STF, recentemente, que é o guardião da Constituição de 88, né? Então o Legislativo faz leis, mas ele tem que fazer no contexto da Constituição de 88. Não pode ir contra a essência, o fundamento da Constituição de 88. O STF decidiu recentemente que a lei do marco temporal é ilegal, que não vale. Mas mesmo assim o Senado votou e agora essa lei foi encaminhada para o presidente Lula sancionar ou vetar. Então, nesse exato momento, aquela lei aprovada pela Câmara e pelo Senado está na mão do presidente Lula. O presidente Lula deve vetar totalmente a lei. É uma lei absurda, que vai contra os princípios da Constituição. E o STF já disse isso. Então Lula tem toda a condição de vetar essa lei. Mas pode acontecer, existe esse perigo, que Lula não vete completamente a lei, que ele pegue apenas aqueles aspectos mais bizarros da lei, apesar de que ela é toda bizarra, ela é toda errada, né? Que ele pegue alguns pontos muito ruins da lei, vete e passe ela e aprove ela na essência. Mesmo que ele faça isso, a lei do marco temporal continua não valendo, porque o STF, que é o guardião da Constituição, disse que a lei não vale. Mas aí nesse caso a gente tem o Legislativo e o Executivo, dois dos poderes da República, apoiando a lei do marco temporal.
E aí fica mais difícil para o Supremo, para o STF, ser contra essa lei. Mesmo porque o Supremo vai mudando a sua composição de tempos em tempos. Agora a gente tem a Rosa Weber, que se aposentou, vai entrar alguém no lugar dela, sabe-se lá quem é, pode ser Flávio Dino, muita gente diz, e Flávio Dino não foi nada bom com os indígenas no Maranhão, então a gente vê que ele não tem um apego muito grande à causa indígena. De toda forma, a situação agora é essa. A lei aprovada no Senado está na mão de Lula e a gente espera que ele vete, tá? Totalmente. De toda forma, se ele vetar totalmente ou parcialmente, o que vai acontecer é que a lei vai voltar para o Legislativo, né? E aí o Legislativo pode derrubar o veto. Mas aí, novamente, o STF pode decidir que essa lei é ilegal. Então é essa a situação. É confuso, né? Mas o fato é que esses homens brancos gananciosos têm muito interesse em invadir as terras indígenas já ocupadas, com a mineração, principalmente. Eles querem garimpar tudo e a mineração é desastrosa para as terras indígenas. Uma vez que entra em empresa mineradora, aquele pedaço praticamente deixa de ser terra indígena, porque aquelas estradas que vão ser construídas para ocupar as terras indígenas, para permitir essa mineração, nunca mais vão ser removidas. As vilas de homens brancos que vão crescer dentro das terras indígenas para viabilizar a mineração também nunca vão ser removidas. Vocês sabem muito bem que a coisa mais difícil é tirar uma vila, é acabar com a estrada, é acabar com assentamentos dentro de terras indígenas. Por isso que a gente vê aí o que está acontecendo na terra indígena, a Piteréua, Cachoeira Seca, está cheio de terra indígena invadida por homem branco e ninguém consegue removê-los. Então essa ideia da mineração, e Dias Toffoli no STF defendeu a ideia da mineração. Ele falou, olha, o Congresso tem que regulamentar a mineração em terras indígenas. Essa ideia é completamente desastrosa. Enfim, a luta não acaba nunca, né? A gente pode comemorar. Quando estavam comemorando a derrota do marco temporal no STF, eu já estava, eu não pude nem comemorar direito, já estava triste, preocupado com esse chamado do Dias Toffoli para regulamentar a mineração nas terras indígenas, que é um desastre completo, acaba com os rios, polui os rios, e se acabam os rios, acabam os povos indígenas. Vocês sabem como que os rios são importantes para a vida das populações indígenas, né? Pelo lazer, pelo transporte, pela água, pelos peixes. Outra coisa é que os deputados e senadores já estão agora avançando com a ideia ainda mais poderosa, que é a ideia de fazer uma emenda constitucional do marco temporal, né? Então, o projeto de lei foi considerado inconstitucional pelo STF, mas a emenda constitucional é um instrumento ainda mais poderoso. Eles não tentaram de cara a emenda constitucional, porque a emenda constitucional demora mais, tem mais etapas, precisa ser avaliada por mais comissões. Então, o projeto de lei seria um caminho mais curto para conseguir aprovar o marco temporal. E como o STF rejeitou a ideia do projeto de lei, agora eles vão tentar a emenda constitucional, que também não vale, porque tem coisas que você não pode emendar na Constituição. O marco temporal é uma delas, ele vai contra os princípios fundamentais da Constituição de 88. É o que a gente chama de cláusulas pétreas, né? São aqueles direitos que ninguém pode tirar. A única forma de acabar com essa lei é acabar com a Constituição de 88, é fazer uma nova Constituição. Mas isso já é um processo muito mais complicado, né? Que não vai acontecer assim tão fácil. Apesar de que tem muita gente sempre lutando contra a Constituição de 88, justamente porque ela garante direitos aos povos indígenas. A gente vê o que está acontecendo na Amazônia e no Brasil, tudo cavado, tudo destruído por mineração, e
não é verdade quando o Cubem fala, quando o homem branco fala que botaram as terras indígenas bem em cima dos minerais mais preciosos. Isso não é verdade. A verdade é que o homem branco destruiu tudo no entorno das terras indígenas. E é por isso que sobrou muita coisa preservada lá dentro das terras. E esses homens brancos gananciosos, sem escrúpulos, querem fazer de tudo para poder invadir as terras indígenas e pegar aqueles minerais. Mas isso vai ser absolutamente desastroso para os povos. Em conclusão, estamos agora dependendo da decisão do presidente Lula, mas de uma forma ou de outra, essa decisão, mesmo se for boa para a gente, não está resolvido, porque o Congresso pode derrubar o veto dele, a lei do marco temporal, e se for ruim também não significa que está tudo perdido, porque o STF ainda considera essa lei ilegal. O que eu quero dizer é que a luta continua e vai continuar sempre. A gente precisa se acostumar com a luta, porque ela nunca vai acabar. O homem branco sempre vai querer pegar, dominar, roubar as terras indígenas e acabar, inclusive, com os povos e as culturas indígenas. Essa é uma realidade que vai continuar para sempre. E é por isso que é importante a gente se mobilizar, se manter mobilizado, se manter informado, inclusive acostumar os nossos filhos e netos com essa luta, que é uma luta permanente. É isso, espero ter ajudado. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.